Fala galera, tudo bem? Esse é o primeiro de 3 encontros que nós teremos para definir as características moleculares da água, sendo esse o nosso único objetivo. Quando eu olho para moléculas de água, eu penso naquela que está presente em maior quantidade no corpo dos seres vivos. Não existe molécula mais abundante. É claro que existe uma variação específica, algo que a gente vai discutir em encontros futuros, é uma variável entre espécies, mas efetivamente a água é o composto mais abundante no corpo de todo e qualquer ser vivo. Isso está diretamente relacionado às suas propriedades físico-químicas e às suas implicações fisiológicas. Nesse gráfico, a gente consegue identificar perfeitamente essa distinção entre o teor hídrico e o teor de macroelementos que constituem o corpo de um determinado indivíduo. Aquele setor azul mais escuro representa basicamente os íons, que seriam os eletrólitos. Dentre as macromoléculas, a gente dá destaque para as proteínas, compostos que têm função estrutural, predominantemente estrutural, apesar delas cumprirem múltiplas funções. Logo depois, nós temos os ácidos nucleicos, moléculas informacionais, seguido dos carboidratos, moléculas que predominantemente são utilizadas como substrato energético para a obtenção do ATP, moeda energética da célula, e ainda existem os lipídios, que assim como as proteínas, cumprem múltiplos papéis. Todos esses macroelementos, todos esses compostos de natureza orgânica serão discutidos em aulas futuras. A água, ela assume uma fórmula molecular. Ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E quando a gente observa a distribuição dos átomos no espaço, a gente identifica que a água tem uma geometria angular. Essa é a fórmula geométrica da água. Um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. E aí eu preciso retomar alguns conceitos da química. O oxigênio está na coluna 6A da tabela periódica. Significa dizer que ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. E seguindo a regra do octeto, ele precisa ganhar 2 para completar a sua estabilidade. Ele precisa alcançar 8 elétrons. O hidrogênio está na coluna 1A da tabela periódica. Significa dizer que ele tem um único elétron na camada de valência. Diferente dos outros elementos, o hidrogênio precisa de 2 elétrons para estar estável. Significa dizer, então, que, enquanto o oxigênio precisa ganhar 2 elétrons, cada átomo de hidrogênio precisa ganhar 1 elétron. E a solução para que a gente consiga determinar a estabilidade desses átomos na constituição molecular da água seria não de dar ou receber elétrons, mas sim de compartilhar. Em amarelo, eu consigo identificar os elétrons que compõem a camada de valência do oxigênio. Em branco, eu identifico os elétrons que compõem a camada de valência do hidrogênio. Repare que um elétron do hidrogênio está sendo compartilhado com o oxigênio. Assim como um elétron do oxigênio está sendo compartilhado com cada hidrogênio. Isso faz com que o oxigênio fique com 8 elétrons, compartilha 2 elétrons com o hidrogênio, e o hidrogênio também se torna instável porque ele tende a compartilhar um elétron com o oxigênio. Só que existe mais um detalhe que a gente também não pode esquecer. Quando eu fico com pares de elétrons livres, no caso do oxigênio, eu crio uma tensão molecular que determina a angulação dessa ligação covalente. E é exatamente essa ligação covalente que define a geometria angular da molécula da água. Um outro aspecto relacionado à química está vinculado a um conceito chamado de eletronegatividade, que é a capacidade que todo elemento tem de reter elétrons. Como o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele puxa os elétrons com mais força. A nuvem eletrônica, então, se concentra ao redor do oxigênio. Como os elétrons têm carga negativa e o oxigênio tende a ganhar elétrons, nesse processo, a gente identifica que o oxigênio fica eletronegativo. O hidrogênio, como tende a perder um elétron, ele fica eletropositivo. E aí a gente estabelece um dipolo na molécula da água. O oxigênio eletronegativo e o hidrogênio eletropositivo. Quando existe um dipolo estabelecido em uma molécula, a gente afirma que o composto é polar. Uma outra estratégia que você poderia utilizar para determinar a polaridade da água seria somar os vetores eletronegatividade.
E aí repare que se você soma esses dois vetores, existe uma força resultante que é diferente de zero. E a gente sabe que esses elementos que apresentam forças resultantes no somatório dos vetores eletronegatividade diferente de zero são compostos polares. Isso traz uma consequência. Se a água é um composto polar, ela vai ser um solvente de compostos também polares. Faço questão de frisar esse aspecto porque a maior parte dos livros define a água como sendo um solvente universal, quando isso não é verdade. A água ela solubiliza compostos polares, permite que esses compostos se difundam livremente. Para os compostos apolares, não. Para os compostos apolares, a gente afirma que a água é um meio de suspensão. Essa é a nossa aula inaugural, que abre o nosso curso de Bioquímica Básica. Um beijo, queridos!